Que tal a gente abrir uns cofres antigos e dar uma espiada em livros de contas que estão fechados há 500 anos? Hoje vamos investigar a relação surpreendente e até bem moderna entre dinheiro, família e imagem pública, numa época que, no fundo, ajudou a moldar o mundo que a gente conhece hoje. Essa é uma pergunta que, nossa, mexe com a gente hoje em dia, né? Na era das redes sociais, então nem se fala. Mas e se eu dissesse que essa tal linha divisória talvez nunca tenha existido de verdade? Para a gente descobrir, vamos ter que voltar uns 500 anos no tempo. Então, para começar, vamos conhecer uma nova espécie de pessoa. É a ascensão do mercador capitalista. No centro dessa nossa história, surge uma figura revolucionária, o mercador da Renascença. Ele não era da nobreza, nem era um camponês. Era algo totalmente diferente. Uma pessoa movida a cálculo, que via a família como uma empresa e tinha uma relação bem complexa com a própria riqueza. Sabe essa ideia que a gente tem de separar vida profissional e vida pessoal? Para essa burguesia da Renascença, isso simplesmente não existia. A família era o negócio e o negócio era a família. Cada casamento era uma fusão de empresas, o nascimento de um filho era um novo ativo no balanço e cada decisão dentro de casa era, na verdade, uma estratégia de negócio. Certo, agora a gente vai entrar no santuário interior, nos livros de contas secretos. Para entender de verdade essa mentalidade, a gente precisa ter acesso aos lugares mais íntimos, aos verdadeiros centros de poder da família. E não estamos falando da sala de visitas. Esse lugar era o studiolo. Pensa nele não como um simples escritório, mas como o cérebro de toda a operação. Um espaço privatíssimo onde o pater familias, o chefão da família, se trancava para, literalmente, comandar o seu mundo. Era cofre de documentos, sala de guerra para os negócios e um lugar de reflexão. E lá dentro do studiolo ficavam os verdadeiros tesouros, as recordanze ou os livros de razão. Mas não vai pensando que eram só livros de contabilidade, não. Eram muito mais do que isso. Eram documentos vivos que misturavam o sagrado e o profano, o pessoal e o financeiro de um jeito impressionante. Essa citação do Albert diz tudo, né? A contabilidade não era só uma tarefa chata, era um ritual. Aqueles livros guardavam o passado, o presente e, mais importante, o futuro de toda a família. Anotar um crédito na página era um ato quase tão solene quanto registrar o nascimento de um herdeiro. Tenta imaginar a cena. Na mesma página, lado a lado, os detalhes mais íntimos da vida e os números mais frios do comércio. A alegria pelo nascimento de um filho, registrada com a mesma seriedade do lucro de um navio que chegou com especiarias. A vida, no fim das contas, era toda quantificada. Ok, saindo um pouco dos livros, vamos para a casa em si. A fortaleza da família, o lar como um cofre. Porque o segredo não estava só no papel, não. A própria casa era pensada para ser uma fortaleza para proteger a riqueza da família. Tem uma história que o próprio Albert conta que é incrível para entender isso. Ele mostra para a esposa a casa nova, toda a riqueza visível, a prata, as joias, os tecidos caros. Mas o conhecimento, o poder de verdade que estava nos livros de contas, isso ele mantinha escondido dela no gabinete trancado. Havia camadas e mais camadas de segredos. E o financeiro era sempre o mais profundo de todos. O quarto, a câmera, não era só um lugar para descansar. De jeito nenhum. Era uma verdadeira fortaleza. Era o cômodo mais seguro da casa, o cofre principal onde ficava guardada a riqueza física da família, moedas, joias, tudo isso. Muito antes de existirem bancos como a gente conhece. E cada móvel podia ser um forte. A casa era cheia de cofres disfarçados. Tinha os cassone, baús enormes e super decorados. Os forzier, menores e reforçados com metal. E a genial caça-pança, que era um banco, mas que na verdade era um cofre de altíssima segurança. Às vezes com umas 6 fechaduras diferentes. Então, o ponto é que esse espírito de contabilidade estava em tudo. O casamento era, na sua essência, um contrato financeiro. O dote não era um presente, era o capital que iniciava uma nova aliança de negócios. E o valor dele era negociado e registrado com o mesmo rigor de uma transação comercial qualquer. Certo, agora vamos para o palco público, o espetáculo da riqueza. Mas aí fica a pergunta, para que guardar tanto dinheiro e tanto segredo se não for para mostrar? Pois é, chegava a hora de sair da fortaleza de casa e subir no palco da cidade. E essa ostentação toda não era só vaidade, tá? Era um investimento calculado.
Pensa bem, numa época sem agências de crédito, a sua aparência era o seu score de crédito. Para conseguir um bom empréstimo, fechar um bom negócio ou arranjar um bom casamento, era fundamental projetar uma imagem de sucesso e solidez. E só para ter uma noção do tamanho disso, olha esse número, 500 florins. Era o custo do guarda-roupa de uma única mulher da elite. Isso equivalia a mais ou menos 10 anos de salário de um artesão qualificado. Isso não era moda, gente. Era um outdoor ambulante de poder econômico. E é aqui que a gente vê o grande paradoxo da época. De um lado, o motor escondido do capital, o cálculo secreto, os livros trancados a 7 chaves. E do outro, a performance pública do sucesso, os banquetes, as roupas luxuosas, a arquitetura imponente. Uma tensão o tempo todo entre o segredo absoluto e a exibição extravagante. Bom, e por que isso tudo importa hoje? Chegamos na nossa herança renascentista, os ecos do passado no nosso presente. Porque essas práticas que a gente viu, essa mistura de vida pessoal com finanças, essa gestão da imagem pública, elas não desapareceram. Muito pelo contrário, elas são a base do nosso mundo moderno. Para pensar um pouquinho. Aquele perfil super bem cuidado numa rede social, que projeta sucesso, status, não é, no fundo, a mesma coisa que a roupa de seda caríssima de um mercador lá de Florença? A ferramenta mudou, claro, mas a estratégia de gerenciar a aparência para ganhar capital social e econômico é exatamente a mesma. E essa é a grande sacada. A gente tende a pensar que essa mistura entre finanças e vida pessoal é uma coisa super recente. Mas, como a gente viu, o DNA dessa fusão foi escrito há mais de 500 anos, lá nos Studioli e nas praças da Europa renascentista. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. A linha entre as nossas contas privadas e a nossa persona pública sempre foi meio borrada. Se o próprio capitalismo nasceu dessa mistura toda entre negócios e vida, será que a gente um dia conseguiu separar de verdade uma coisa da outra? Fica aí a reflexão.